Oi pessoal, o professor Born. Vamos então para a nossa aula sobre globalização, aula 17, turma do extensivo da geopolítica. Estamos então na sua apostila 5B, aula 17, na página 1. Para compreendermos as grandes tensões internacionais, é necessário então termos contato com alguns conceitos como a divisão internacional do trabalho. Quando os países europeus se desenvolveram no comércio internacional com as grandes navegações a partir do século XV, XVI, XVII, instituiu-se uma divisão internacional do trabalho, onde os países ricos fabricariam os produtos manufaturados e os demais países seriam consumidores e fornecedores de matéria-prima, denominação dada ao comércio mundial a partir da expansão marítimo-comercial europeia nos séculos XV e XVI. A Europa dominava a economia mundial com o sistema de relações metrópole-colônia de exploração. Imposições políticas estabeleciam que as metrópoles produziriam e comercializariam produtos manufaturados, enquanto as colônias seriam fornecedoras de matéria-prima e meras consumidoras dos produtos manufaturados, em uma relação de total dependência e de eterna carência. O G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Essa expressão foi utilizada desde a década de 60 em referência ao Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Quando se fala de guerras assimétricas, é uma guerra desconvencional, onde combatentes, guerrilheiros, fazem ataques rápidos com poucos recursos, com poucas pessoas envolvidas e em ações previamente planejadas. A globalização é a integração das economias internacionais, a interdependência entre os países. Na globalização, se um país está bem, os demais países são fornecedores e também consumidores, e os demais países, dentro da lógica, estariam bem. Se um país apresenta conflitos, apresenta guerras, apresenta paralisação de sua economia, acaba então repercutindo internacionalmente. Essa integração econômica internacional é uma das explicações da fragmentação que vem acontecendo na Europa com a saída da Grã-Bretanha, o Brexit, em 2020, janeiro de 2020, formando uma união, um bloco de 28 países, reduzindo para 27 países, com possibilidade de novas fragmentações. As tensões econômicas internacionais tiveram uma queda a partir do ano de 2006, com a crise do subprime dos Estados Unidos, que acabou afetando a economia da União Europeia e, em consequência, as demais economias internacionais, agora cada vez mais integrada. A globalização, tradicionalmente, os países possuem fronteiras bem definidas e estão agrupados geograficamente em continentes, divididos por rios, lagos, montanhas, paralelos e meridianos, mantendo sua independência e autonomia frente aos demais. No caso, temos aqui Canadá, temos aqui Estados Unidos, as fronteiras são muito bem delimitadas. E temos aqui uma fronteira que ela é então uma divisão não seguindo rios, não seguindo montanhas, mas sim uma divisão seguindo então uma das linhas notáveis, um paralelo, que faz bem então a fronteira entre essas duas potências econômicas da América do Norte. Já a fronteira entre Estados Unidos e o México segue então áreas desérticas e fluxo de rios, por exemplo, como o Rio Grande. As fronteiras são muito bem delimitadas na América Central, na América do Sul, geralmente seguindo então fluxo de rios, áreas divisórias de morros, de montanhas. O Brasil segue bem as divisões geográficas naturais. Os países sofrem, por vezes, intervenção geopolítica internacional para escolher
seus líderes internos que favoreçam os grandes grupos globalizados. O crescimento da economia e a integração entre os países trouxe o modelo neoliberal como diretriz da economia internacional atualmente. A rapidez da comunicação gerou a expressão aldeia global em uma alusão à diminuição das distâncias através da informação. A globalização atual se acelerou a partir da queda da União Soviética em 1991 e a construção de blocos econômicos facilitado pela comunicação via internet e cada vez mais a sofisticação dos meios de transporte, tanto aéreos como marítimos, como fluviais e terrestres. O neoliberalismo impõe a redução das fronteiras físicas e políticas, sendo o liberalismo a linha demarcatória dada pela remodelação da geopolítica internacional. A ideia é que os países, então, abram suas fronteiras para que as negociações e o comércio, pessoas e finanças possam passar livremente sem a interferência dos estados, transformando o poder dos estados, ou seja, o poder executivo, legislativo e judiciário, em um estado mínimo. Em caso de conflitos, as fronteiras entre países podem sofrer barreiras artificiais como zonas neutras para permitir pousos e decolagens com segurança ou proteger populações, amortecer tensões geopolíticas ou dificultar imigrações. Um dos exemplos dessas áreas de interferência entre países, por exemplo, temos aqui a chamada cortina de ferro, que é justamente então uma zona artificial que se criou pós a Segunda Guerra Mundial entre o mundo socialista e entre o mundo capitalista, uma zona de exclusão. Zona desmilitarizada também é uma das formas de divisão, por exemplo, as áreas então entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, o paralelo 38, quando então ficou nítida a divisão entre a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte, mundo fechado comunista. Muro de separação entre os Estados Unidos e México, uma muralha de separação que está sendo construída entre o lado, dividindo o Pacífico até o Atlântico, separando os Estados Unidos do seu parceiro econômico, México, países que estão integrados desde o ano de 1994, com a criação do NAFTA, o Bloco Norte-Americano de Livre Comércio. O Muro de Israel, na Palestina, é um dos exemplos de separação, de exclusão entre os países. Temos aqui uma muralha, o muro construído pelo Israel, aqui nós temos a Cisjordânia, e essa muralha, então, ela contorna a Cisjordânia e também entra na região da Cisjordânia, onde existe aqui, então, ocupação por colonos que trabalham, então, para a expansão de Israel. Também existe aqui a faixa de Gaza, com uma muralha de separação entre os palestinos e entre, então, os israelenses. A classificação dos países pode ser, então, agrupados de acordo com o nível de desenvolvimento, ideologia, política, posição geográfica, colonização, religiosidade, PIB, IDH, violência e assim por diante. Uma das formas mais indicadas para avaliar o grau de desenvolvimento baseado na qualidade de vida é através do Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH avalia a escolaridade, renda per capita, acesso à saúde da população. A escolaridade é medida pelo tempo de escolaridade que uma criança fica na escola. O Brasil, até recentemente, tinha 7 anos, mas normalmente os estudantes no Brasil ficam, então, até a 9ª série e, posteriormente, fazem o 1º, o 2º e o 3º ano do ensino médio. Nem todos conseguem concluir essa sequência educacional. Países ricos ficam cerca de 12, 13, 15 anos nas escolas. A renda per capita é, então, a medida de quanto é a renda da população
frente à economia do país. E o acesso à saúde da população também é um índice de medição de qualidade de vida. O índice de ADH varia de 0 até 1, desenvolvimento humano. O índice baixo de 0 até 0,5, o índice médio de 0,5 a 0,7, de alto de 7 a 0,8 e muito alto acima de 8 até 1. O país que tem o melhor IDH no momento é a Noruega, com 0,954, a Suíça com 0,946. Os Estados Unidos não estão entre os países com maior IDH devido a desigualdades existentes naquele país. A globalização é também denominada de cadeias produtivas globais. A integração econômica e planetária é a regra da globalização dentro da ideia neoliberalizante. Liberdade de empreender generalizadamente entre países sem a interferência de governos. O liberalismo produtivo, fronteiras livres, total desregulamentação dos mercados, diminuição do poder dos estados nacionais para que não façam interferências no setor econômico. Aumento da competitividade é a ideia desse modelo econômico. Aumento da riqueza planetária é o que se objetiva com o modelo, então, neoliberalizante da globalização. O aumento do bem-estar pelo consumo livre é um dos objetivos e além da extrema lucratividade da globalização. Só que dentro desse modelo percebe-se contradições. Circulação global de produção industrial. Essa é uma das vantagens do modelo neoliberalizante. Aumento da riqueza planetária e da necessidade de matérias-primas. Contudo, existe atualmente a acentuação das desigualdades sociais. A falência de indústrias nacionais versus indústrias multinacionais que têm muito mais capital de investimento, além de juros muito mais facilitados, como as economias nacionais. Redução de postos de trabalho pela evolução da tecnologia, criando então mão de obra de qualidade obsoleta. Perda de empregos em diversos países do mundo. Marginalização da sociedade sem desenvolvimento tecnológico e científico, como, por exemplo, os países africanos, exploração indevida de recursos naturais, abertura descontrolada de fronteiras, evasão de divisas, empobrecimento dos países, são percepções que precisam ser atendidas, que precisam ser repensadas e precisam ser corrigidas. Atualmente, um avião, por exemplo, não é produzido apenas em um país, mas, por exemplo, a parte da frente do avião, produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, a parte, então, da fuselagem traseira, as estabilizadores verticais, as cápsulas das turbinas. Já o Japão produz as asas, a parte, então, de fuselagem intermediária frontal. Já a Inglaterra produz as turbinas, os trens de pouso. Se um desses países tiver problemas econômicos e não conseguir enviar essas peças, esse avião acaba não sendo montado. As economias precisam estar integradas e funcionando plenamente para que o modelo funcione. Atualmente, o mundo econômico vive com problemas. Então, os países que defendem o neoliberalismo, por vezes, estabelecem barreiras protecionistas, como os Estados Unidos, construindo muralhas de separação entre seus parceiros econômicos e também levantando barreiras alfandegárias contra a importação de produtos da China. Desde a crise que aconteceu na Europa em 2008, insuflada pela crise americana de 2006, os países do PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha ainda não conseguiram recuperar-se, impactando nas economias globais e aumentando as tensões no planeta. Atualmente, as grandes empresas se juntam em trusts, em cartéis, em holdings. 10 empresas controlam centenas de outras empresas, dando uma aparência, então, de
elevada competitividade no mundo, mas a tendência é o monopólio das grandes empresas frente a pequenas empresas que passam a ser subordinadas. Trustes, cartéis e holdings são praticados pela Coca-Cola, pela PepsiCo, pela Mars, Kellogg's, Johnson & Johnson, Nestlé, Kraft, entre tantas outras. O aumento das tensões mundiais, como questões étnicas e manifestações extremistas, estão crescendo no planeta. Na Suécia, Tess Asplund cerrou os punhos em sinal de resistência diante de uma marcha de centenas de neonazistas. Aumento das tensões, ataque de Charlie Hebdo em 2015 na França. O Charlie Hebdo é um jornal extremista, um meio de comunicação extremista que fazia críticas pesadas a então o mundo islâmico, e então extremistas também fizeram um ataque gigante, matando muitos dos editores e dos jornalistas que trabalhavam no Charlie Hebdo em 2015. Movimentos neonazistas extremistas tomam conta da Europa. Movimentos extremistas no mundo inteiro, então, com graves tensões, também são percebidas nos países latino-americanos e também no Brasil, frente às crises econômicas globais, aumento do desemprego, o desemprego estrutural tomando conta das grandes economias pelo aumento das tecnologias de substituição da mão de obra humana. Essas questões, elas são de grande relevância e precisam então ter atenção dos sistemas de avaliação e planejamento da geopolítica internacional. Então, pessoal, falamos então sobre alguns tópicos relevantes sobre a globalização, da geografia 5B, na aula 17. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.